E se eu te dissesse que quase todo mundo ao seu redor pode estar errado, e que seguir a maioria pode te fazer perder aquilo que Deus já prometeu, você teria coragem de ficar sozinho? O povo de Israel estava a um passo do milagre. Depois de anos de escravidão e de um deserto cheio de provas, finalmente a promessa estava diante deles. A terra que Deus havia garantido não era mais um sonho distante, era real. Mas havia um problema: o medo. Quando os espias voltaram da missão, o relatório trouxe duas versões da mesma realidade. A terra era boa, sim, mas também era habitada por gigantes, cidades fortificadas e inimigos aparentemente invencíveis. E foi aí que tudo desmoronou. A maioria escolheu acreditar no perigo, escolheu recuar, escolheu duvidar. Mas no meio daquela multidão tomada pelo medo, um homem se levantou contra tudo e contra todos: Calebe. Ele não negava os desafios, mas se recusava a diminuir o poder de Deus. Enquanto todos diziam, não dá, Calebe declarou algo que parecia absurdo: vamos subir e conquistar. Nós conseguiremos. Era fé, contra a lógica, convicção, contra a pressão. E naquele momento, Calebe fez algo que poucos têm coragem de fazer. Ele ficou do lado de Deus, mesmo que isso significasse ficar sozinho. Agora me diz, você teria coragem de ir contra a maioria por causa da sua fé, ou iria recuar junto com todos? Comenta aqui. Eu iria ou eu recuaria? Quero ver de que lado você estaria. A decisão foi tomada, e não foi por falta de prova, foi por excesso de medo. Mesmo tendo visto milagres, libertação e provisão no deserto, o povo escolheu acreditar mais no tamanho dos gigantes do que no poder de Deus. Eles rejeitaram a promessa, reclamaram, se revoltaram e chegaram ao ponto de querer voltar para o Egito, o lugar de onde tinham sido libertos. Mas havia algo que eles não entenderam naquele momento: decisões espirituais geram consequências reais. Quando a incredulidade tomou conta da nação, a resposta veio, não com gritos, mas com justiça. Aquela geração inteira não entraria na terra prometida. Eles caminhariam pelo deserto até que o tempo apagasse aquela mentalidade marcada pelo medo. Pesado? Sim, mas necessário, porque promessa não combina com dúvida constante. No meio de tudo isso, dois nomes foram separados: Calebe e Josué. Enquanto todos escolheram recuar, eles permaneceram firmes. E por causa disso, Deus fez uma promessa específica sobre Calebe. Ele pisaria naquela terra. Não importava quanto tempo levasse. Não importava o que acontecesse no caminho. Ele veria o cumprimento. Mas antes disso, viria algo que poucos estão dispostos a enfrentar: o tempo de espera. Décadas, silêncio, processo. E é aí que muitos desistem. E se a maior prova da sua fé não fosse a luta, mas o tempo? Porque lutar por um momento é até fácil, mas esperar anos, sem ver nada mudar, é o que derruba quase todo mundo. E foi exatamente isso que Calebe enfrentou. Enquanto uma geração inteira morria no deserto por causa da incredulidade, Calebe continuava caminhando. Dias viraram meses, meses viraram anos, e anos viraram décadas. 40 anos. 40 anos esperando uma promessa que ele já tinha visto com os próprios olhos. Agora pensa, quantas pessoas teriam desistido no meio do caminho? Quantas teriam se acomodado? Quantas teriam dito, já passou, não era para mim? Mas Caleb não. Ele não deixou o tempo matar a fé. Ele não deixou o silêncio apagar a promessa. Ele continuou acreditando, como se ainda fosse o primeiro dia. E sabe o mais impressionante? Ele não apenas esperou, ele se preparou. Enquanto muitos envelheceram reclamando, Caleb envelheceu se fortalecendo. Porque quem realmente confia em Deus não usa o tempo como desculpa, usa como preparo. E quando finalmente o tempo da promessa chegou, Caleb não estava cansado, ele estava pronto. Agora me diz com sinceridade, você continuaria firme depois de tantos anos, ou já teria desistido no meio do caminho? Comenta aqui. Eu continuaria ou eu desistiria? Quero ver quem realmente tem essa fé. 40 anos se passaram. A geração do medo ficou para trás. Agora um novo tempo começava, e a promessa finalmente estava ao alcance.
Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Caleb não chegou fraco, ele chegou mais forte. Diante de Josué, ele fez uma declaração que desafia qualquer lógica. Hoje tenho 85 anos e ainda estou tão forte quanto no dia em que fui enviado. Agora pensa nisso. Enquanto muitos usam o tempo como desculpa, Caleb usou o tempo como preparo, e então ele pediu algo que ninguém esperava: a região mais difícil, a terra dos gigantes, o lugar que antes causou medo em toda uma geração. Por quê? Porque aquilo que um dia foi visto como impossível, agora era a prova viva da fidelidade de Deus. Caleb não queria o mais fácil, ele queria o cumprimento completo da promessa. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele conquistou, venceu e viveu aquilo que muitos perderam, não por falta de promessa, mas por falta de fé. E aqui está o ponto que muda tudo. O problema nunca foi o tamanho dos gigantes, foi o tamanho da fé. Caleb provou que não importa quanto tempo passe. Se você continuar firme, preparado e confiante, o que Deus prometeu acontece. Agora me diz, você está vivendo como a maioria ou está construindo uma fé como a de Caleb? Porque no final, não vence quem começa, vence quem não desiste.